Vamos esperar aqui. Beleza, agora sim. Ó, então eu tava falando o seguinte. Um exercício de exemplo. Uma bola de bilhar, ela tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. E ela tem uma massa de 1 quilograma. Aí, eu dou uma tacada nessa bola. Eu faço uma força de 5 newtons agindo nela por um ΔT igual a 0,2 segundos. Pergunta, qual vai ser a quantidade de movimento final dela? Que linha vai ser igual a quanto? Tá bom? Bom, eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, a bola ela tinha uma velocidade inicial, que era de 2 metros por segundo. Se ela tinha uma velocidade inicial, isso significa que ela tinha uma quantidade de movimento inicial, que é zero. Tá? Opa. Aí, ela sofreu a ação de uma força e aumentou a quantidade de movimento dela. Tá? Para uma quantidade de movimento que é linha. Tá bom? E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Essa quelinha, ela vai ser igual justamente à quantidade de movimento que ela já tinha, mais a quantidade de movimento que ela ganhou quando eu dei a tacada nela. E a quantidade de movimento que ela ganha é o impulso. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Beleza? Show? Trará? Beleza. Aí, galera, vamos calcular então, tá? Quanto que vale a quantidade de movimento inicial? Eu falei para vocês que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial, tá? Mais o impulso. Eu falei para vocês que o impulso é F vezes delta T. Tá bom? Agora é só calcular. A massa. A massa eu falei que é 1 quilo. A velocidade, 2 metros por segundo. Tá aqui no cantinho, ó. Tá? A força, ela é de 5 newtons e o ΔT é de 0,2 segundos. Tá bom? Vamos fazer então? E aí, então, 1 vezes 2, 2, tá? Mais. Quanto que dá 5 vezes 0,2? Vamos lá, quanto que dá? 5 vezes 0,2. Quem responder certo vai ganhar uma lasanha de bolonhesa da Luísa. Yasmin Silva Lacerda. Pode ir lá na casa da Luísa pegar sua lasanha bolonhesa. Tá bom? Vai dar 1. Que lindo! Hoje vai comer lasanha bolonhesa. 1. Então, a quantidade de movimento final vai valer 2 mais 1 dá 3. 3 o quê? 3 kilograms meters per second. Tá bom, galera? Vamos supor que eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu pergunto para vocês, qual que vai ser a velocidade final desse corpo? Meu Deus, como se calcula isso, Heitor? Heitor, coisa mais fácil, gente. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Quanto que é a quantidade de movimento final? 3. Quanto que é a massa? É uma só, sempre. 1. Quanto que é a velocidade final? Não sei. Faço 3 dividido por 1. Então, a velocidade final vai ser 3 metros por segundo. Beleza? Todo mundo entendeu? Tá? Geralmente é assim que o vestibular cobra. Ok? Todo mundo de boa? Não entendi porque a massa é 1. A massa é 1 porque eu falei aqui no começo, ó. Aqui, ó. A massa é 1. É porque ficou aqui no cantinho. Tá bom? Imagina. Deixa eu tirar isso aqui, inclusive, porque vai ficar horrível pro print, né? Eu sempre esqueço que esse cantinho da minha luz é muito suado. Porque tem essa luz. Deixa eu marcar, inclusive, a dimensão desse zoado. Isso aqui fica zoado. Eu não posso nunca escrever nada aqui. Eu vou por aqui. Não tem espaço.
A massa é 1 quilograma e a velocidade é 2 metros por segundo. Ficou meio enfiado, mas tá aí. Bom? Tá bom. Então, a partir de agora, é mais ou menos assim que o vestibular costuma cobrar, tá bom? Esse exercício bem simples. Beleza? Vamos passar, então, que a partir, print, a partir de agora, a gente vai falar de colisões, tá? Colisões. Bom, galera, então, como funciona uma colisão? Eu quero que vocês imaginem agora, a gente está imaginando uma bola de bilhar na mesa de bilhar. Agora eu quero que vocês imaginem duas bolas de bilhar, tá bom? Duas bolas. Tem uma bola que está vindo para cá com uma velocidade v, tá? Vamos supor que tenha outra bola vindo para cá com velocidade v. Elas são iguais, estão vindo com velocidades de mesma direção e sentido oposto, tá bom? Elas vão colidir, tá bom? Mas além disso, eu quero que vocês tenham noção de uma coisa. M1 e M2 são as massas delas. Elas têm uma certa quantidade de movimento. A quantidade de movimento da bola 1 é M1V. E a quantidade de movimento da bola 2 é M2V. Tá? Beleza? Então, como é que vai se dar o negócio aqui? Tá bom? A gente fala que a colisão ela vai ser quando uma bola encostar na outra. Tá bom? Quando uma bola encosta na outra, elas, por um instante, elas se deformam. Tá? Então, a bola vamos supor que ela seja perfeitamente esférica. Ela vai ficar assim. Você está dando para ver. Agora focou. E a outra vai ficar mais ou menos assim. Tá? Então, elas que eram perfeitamente esféricas, quando elas se batem, tá? Quando elas se batem, elas acabam se deformando. Tá bom? E aí, por se deformar, elas agem como se fossem duas molas. Espera aí, rapidão. Eu esqueci de mandar para vocês o form. Espera aí que eu vou mandar agora. Rapidão, rapidão, rapidão. Aí, ó, o form da segunda aula. Beleza. Voltando. É, elas vão se deformar, tá bom? E aí, elas vão agir como se fossem molas. Elas vão armazenar energia nessa deformação e aí elas não vão querer ficar deformadas, elas vão querer voltar ao estado inicial delas, que era perfeitamente esférico. Então, vai existir uma força querendo separar essas duas, tá? Então, uma tinha uma quantidade de movimento, a outra tinha outra. Quando elas se encostam, uma faz um impulso na outra, tá bom? Uma faz um impulso na outra, tá bom? E aí, como é que sai o rolê? Bom, geralmente elas saem com, todo mundo sabe, se essas duas bolas forem iguais e uma bate na outra, elas saem desse jeito, com a mesma velocidade anterior, só que trocada. Beleza, galera? Isso é intuitivo para vocês? Então, tem duas bolas numa mesa de bilhar. Elas vêm, elas são iguais, têm a mesma velocidade. Aí elas batem, se durante a colisão elas se deformam, essa deformação faz com que se crie uma força de muito curta duração entre as duas. Essa força empurra uma da outra e as duas saem com a mesma velocidade, tá? Essas duas partes é intuitivo, que uma bola bate na outra e porque elas são iguais e têm a mesma velocidade, elas saem com as velocidades iguais. Essa parte do meio não é intuitiva, que ela se deforma e tal. Você não imagina que uma bola de bilhar se deforme, tá?
Todo mundo entendeu? Heitor, mas sempre você vai ter essa situação linda que elas saem com as velocidades iguais, exatamente opostas? Não, não. Isso é só porque elas têm as massas iguais e as velocidades iguais. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso é uma colisão. Isso, aí você começou a fazer perguntas boas, Júlia. E se forem massas diferentes? Aí você começou a fazer pergunta boa. Pera aí que eu vou tomar água. Ah, não. Minha voz não tá dando conta, não tô acostumado a dar 2 aulas seguidas, peraí. Beleza. Júlia, as próximas aulas vão ser exclusivamente para resolver essas questões. Mas no momento, eu só quero que vocês percebam isso, tá bom? Então tá. Então eu expliquei para vocês o que é uma colisão. Agora eu vou falar de tipos de colisão, tá? Tipos de colisão. Tem a colisão, muito fácil essa parte, tá? Unidimensional, colisão unidimensional, quando eu tenho as coisas acontecendo numa linha, tá? Então é uma dimensão só. Essa linha tá meio torta aqui, ó, mas é uma dimensão só, tá bom? Isso aqui é uma colisão unidimensional, tá? Você pode ter colisões bidimensionais, que são tipo duas bolas numa mesa de bilhar, só que, só que agora elas fazem esse movimento aqui, ó. Tá? E aí é meio intuitivo pensar que se elas forem iguais, as massas iguais, tudo igual, elas vão se colidir aqui no meio, vai rolar a mesma coisa da deformação, e aí elas vão sair assim. Se tinha uma V aqui, uma V aqui, elas vão sair com a mesma velocidade, só que elas vão trocar as caras. Então, enquanto essa bola tinha uma velocidade para cá, ela vai bater e ela vai voltar com a velocidade para cá, que era a velocidade que essa outra bola tinha, tá vendo? É como se a velocidade tivesse se mantido, só que ela trocou de dona. Ela estava nessa bola e ela trocou de dona para essa bola. Tá bom? Então a trajetória dessa bola vai ser assim. E a trajetória dessa bola vai ser assim. Isso aqui é uma colisão bidimensional. Por quê? Está em 2 dimensões. E aí a gente vai ter a colisão tridimensional. Tá? Então, para eu dar uma noção para vocês de profundidade, eu estou desenhando 3 dimensões de uma lousa, eu vou desenhar esse plano aqui, tá? E aí vai ter uma bola tridimensional aqui, outra bola tridimensional aqui, tá? Aí eu vou desenhar, tá? Olha só que lindo. Tá parecendo que é verdade. E aí essas duas bolas, elas vão se colidir num espaço tridimensional. Beleza? E aí elas vão trocar de cores e tarará, tarará. Mesmo história que eu já falei. Tá bom? Então, tridimensional. Podem tirar print, tá bom? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Esses 3 tipos de colisões? Beleza? Heitor, o que é que vai mudar? Bom, galera, o que vai mudar vai ser basicamente o rolê de decomposição, tá? Lembra que eu falei que o vetor quantidade de movimento, quer dizer, que quantidade de movimento é um vetor? Eu falei isso. Então, se quantidade de movimento é um vetor, então esse vetor ele vai ter componentes, tá? Se eu tenho uma dimensão só, ele não tem componente, ele é ele, tá? Se eu tenho um vetor bidimensional, então eu vou ter componentes. Eu posso criar componente x e componente y, tá? No caso seria x aqui
y aqui, tá? E se eu tenho uma colisão tridimensional, em três dimensões, eu vou ter o vetor podendo ser decomposto em três direções, tá? Que é a x, não, é a x, a y e a z. Tá bom? Por isso que eu divido essas colisões em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, beleza? Todo mundo sacou? Meu Deus do céu, destruiu tudo, virou. Um ângulo do Heitor que vocês nunca viram. Voltou. Vamos lá. Bora. Então, galera, problemas técnicos. Ó, vamos lá, então. Tá acabando já, tá? Eu quero falar com vocês agora do que realmente importa nessa história toda, tá bom? O que realmente importa nessa história toda é o seguinte. Numa colisão, agora eu quero muita atenção de vocês, porque senão vocês não vão sacar mais nada daqui para frente, tá bom? Vocês não vão sacar mais nada. Numa colisão, eu falei para vocês que um corpo bate no outro, né? Obviamente, né? É a definição de colisão, né? Quando esse corpo bate no outro corpo, vocês não concordam comigo que, presta atenção, o corpo A tem o corpo A e o corpo B. Tô travado. Ok, ok, calma, vou voltar. Calma. Na hora de voltar aqui, resolveu, eu volto. Travado. Ó, eu vou ver em pedaço. Ah, ah, ó, me ah, tô me teletransportando. Beleza, voltou. Acho que voltou. Tá voltando. Voltou? Pessoal? Estão me ouvindo? Beleza, voltou. Show, show, voltou. Tá? Numa colisão, a imagem tá ruim. É minha internet dando pau já, não tá aguentando mais. Voltou, será? Aí, voltou. Acho que agora voltou, né? Aqui voltou, pelo menos. Beleza, voltou. Então, ó, eu vou pegar aqui a imagem da colisão e vou dar um zoom, tá? Para ficar mais fácil de eu desenhar. Então, aqui vai ter a esfera um e aqui vai ter a esfera 2, tá? Eu não coloquei elas tocando uma na outra, mas na verdade elas tocam uma na outra, tá? A questão que eu quero falar é, a esfera um ela faz uma força na esfera 2, quer dizer, FA de B, tá? Galera, agora muita atenção. Pela terceira lei de Newton, a força que A faz em B tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto ao que a força que B faz em A. Se A faz uma força em B, necessariamente B faz uma força em A. Tá? E essa força vai ter mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Todo mundo sacou? Todo mundo sacou? Sim, não? Beleza? Beleza. Ó, agora eu quero que vocês prestem atenção no meu raciocínio. Essa bola A, ela estava vindo, tá? Com uma V de A, e porque ela tinha uma velocidade de A, ela tinha uma quantidade de movimento A. Tá bom? Repito, repito. Ó, então, eu estou imaginando, ó, primeiro, a bola A, ela vinha com uma velocidade de A. E a bola B, ela vinha com uma velocidade de B, tá? Porque elas têm, porque elas têm velocidade, elas têm quantidade de movimento, tá? Beleza? Aí elas colidem. Quando elas colidem, uma vai fazer força na outra. Porque lembra que eu falei? As duas
deformam, e aí ela acaba agindo como uma mola que uma empurra a outra, tá? Se A faz uma força em B, para empurrar a B, porque ela não quer ser apertada, então, pela terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, B vai fazer uma força em A de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Tá bom? E aí eu quero que vocês prestem atenção, tá? Essa colisão, ela acontece por um determinado tempo, tá? Ela não é instantânea, né? Ela demora um tempo para as bolas baterem, deformarem e voltarem. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de câmera lenta da bola batendo na cara do jogador. Vocês já viram? Que é tipo, a bola vindo no jogador tal, aí a bola vem, aí a bola bate, deforma, ele faz. Aí a bola volta assim, tá ligado? Forma uma zona mais estranha, assim. É mais ou menos isso que acontece, tá bom? Demora um certo tempo. É que pra gente parece que é instantâneo, mas não é, demora um certo tempo. E esse certo tempo é um delta T. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Se eu tenho uma força que agiu por um determinado período de tempo, eu tenho um impulso, tá bom? E esse impulso, ele tem a propriedade de mudar a quantidade de movimento. Beleza? Então eu quero que vocês prestem atenção. Ó, o impulso, e agora eu vou definir outra coisa, é a variação da quantidade de movimento. Tá? Todo mundo entende quando eu falo isso? Por quê? Porque uma coisa transfere quantidade de movimento para outra por meio do impulso. Todo mundo sacou? Beleza? Beleza? Sim, não. Vocês travaram aqui. Tá. Lembra que eu falei que um objeto tem uma certa quantidade de movimento, que aí ele sofre um impulso e ele ganha uma quantidade de movimento que é, tá bom? O impulso é justamente essa transferência de quantidade de movimento, tá? Então eu posso falar que Q' é igual a Q mais o impulso. Ou seja, a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento inicial mais o impulso que o corpo sofreu por uma força, tá? Se eu jogo o Q jogando para cá, então Q' menos Q inicial é o impulso. Então, o impulso é delta Q, que é a variação de quantidade de movimento, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção? O que eu quero que vocês prestem atenção? Essa força é igual a essa, tá bom? Tá bom? Essa força é igual a essa, só que com o sentido trocado. Então, F de AB é igual a menos F de BA. Tá bom? Voltando para cá. Vamos supor que essas forças sejam iguais, agindo por determinado período de tempo, uma bola bateu na outra e depois voltaram. Eu quero calcular a variação total da quantidade de movimento do sistema. Quando eu falo sistema, eu falo das duas bolas juntas, tá bom? Vamos ver. Então, a variação de quantidade de movimento de A mais B, ou seja, das duas bolas juntas, vai ser a quantidade de movimento da bola B final, menos a quantidade de movimento da bola B inicial, mais a quantidade de bola B, a quantidade de movimento da bola A final, menos a quantidade de movimento da bola A inicial. Então, delta Q de A mais B vai ser delta Q de A mais delta Q de B. Todo mundo concorda? Então, o tanto que variou no sistema todo é a soma da variação de cada uma, tá? Quanto cada bola variou. Todo mundo concorda? Então, se alguém travou, me fala, tá bom? Eu estou fazendo um raciocínio meio abstrato aqui. Beleza? Tá acabando já. Beleza. Tá. Aí, ó, presta atenção. Eu falei, então, ó, que o impulso,
ele é a variação de quantidade de movimento. Então, ΔQ de A mais B, ou seja, do sistema, é o impulso que A sofreu mais o impulso que B sofreu. Tá? Então, o tanto que variou foi o impulso que a bola A sofreu mais o impulso que a bola B sofreu depois dessa colisão. Então, a variação da quantidade de movimento do sistema A mais B, o que é o impulso? Se a força for constante, o impulso é a força, ó, o impulso que A sofreu é a força que agiu em A. Qual é a força que agiu em A? Não é FAB. Porque se esse é o corpo A e se esse é o corpo B, FAB é a força que A fez em B, mas a força que A sofreu é FBA, tá? Então, aqui eu vou pôr FBA vezes ΔT. Entenderam? O impulso que A sofreu é a força que age em A, não a força que A exerce. Tá bom? Deixa eu tirar esse A aqui e colocar esse A aqui. Mais o impulso que B sofreu, que é a força que B sofreu, FAB vezes o tempo que durou a colisão. Todo mundo pegou até aí? Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui está atrapalhando tudo. Tá feio, tá desorganizado. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui é A, isso aqui é B. Age uma força FAB, age uma força FBA. Uma contrária à outra. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui que eu coloquei? Então, o impulso de A é a variação da quantidade de movimento de A, que vai ser F de B para A, que é a força que você quer exercida em A, vezes ΔT, mais a força AB, que é a força que é exercida em B, vezes ΔT. Todo mundo sacou? Beleza. Mas eu não falei que uma força é menos a outra. Se uma força é menos a outra, então, ó, fica aqui, ó. Eu vou trocar o FAB por menos FBA. Então, vai ficar FBA vezes ΔT menos FBA vezes ΔT. Por quê, Heitor? Porque FAB é menos FBA, tá? Eu vou até por mais bonitinho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Mais, para mostrar que eu troquei. Menos FBA vezes ΔT. Todo mundo entendeu essa troca? Todo mundo entendeu? Pela terceira lei de Newton, a força que um faz no outro é igual em intensidade em direção e tem sentido oposto. Todo mundo sacou? Então, beleza, beleza, beleza. Aí eu troquei. Ó, troquei, tá bom? E aí eu vou passar para cá. Delta Q de A mais B é igual a, FBA vezes delta T menos FBA vezes delta T. Ué, uma coisa menos ela mesma é zero. Eu quero que vocês parem agora. Vocês estão cansados, eu sei. Já faz mais de uma hora que eu estou dando aula sobre o mesmo assunto. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas olha o que acabou de acontecer na frente de vocês. Isso é uma das coisas mais fortes que existem na vida, tá? Opa, eu quero que vocês parem. Eu quero que vocês parem e prestem atenção do que acabou de acontecer na frente de vocês. Usando o conceito de impulso, tá? O impulso sendo a variação da quantidade de movimento. Eu, sem saber, bulhufas da massa das bolas, da quantidade de movimento das bolas, do tempo que agiu essa força de contato entre as bolas, da intensidade dessa força, eu descobri que a variação da quantidade de movimento
antes e depois de A mais B é zero. Então, se eu pegar o sistema todo da bola A mais a bolinha B, antes e depois da colisão, a quantidade de movimento vai ser igual. Por quê? Porque a variação foi zero. Se algo varia zero, então aquela coisa é igual antes e depois. Todo mundo entendeu? Então, o que eu acabei de provar para vocês, preste atenção, é seguinte, F de AB e F de BA, as forças das colisões são chamadas de, anotem, forças internas. Tá? Aí, Heitor, o que são as forças internas? As forças internas são as forças que agem entre os componentes do sistema. Tá? É um componente interagindo com outro componente. Nesse caso, eles se batem. Tá bom? Poderiam ser cargas se atraindo. Tá bom? Todo mundo sacou? Então, as forças internas são essas forças aqui, ó, força de colisão, FAB e FPA. Essas são forças internas. Sempre que eu tiver, preste atenção agora, que esse é o ponto máximo. Sempre que eu tiver um sistema no qual só agem forças internas, a variação da quantidade de movimento é zero. Ou seja, a quantidade de movimento, ela se conserva caso só existam forças internas agindo num sistema. Todo mundo sacou? Beleza? Então, eu acabei de provar para vocês a conservação da quantidade de movimento. Tá bom? Quem quiser tirar print, pode tirar. Heitor, para que raios que você falou tanto desse negócio de quantidade de movimento se conservar? Para que você gastou tanto tempo nisso? Porque agora eu vou definir colisões de outra forma. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Tá acabando, vai acabar. Fiquem tranquilos, tá bom? A gente está metendo um pau hoje para a gente poder terminar isso antes do tempo, para eu poder dar aula de revisões, resolvendo exercícios com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ó, eu quero que vocês guardem a seguinte regra do jogo. Se não tiver nenhuma força externa, se só tiver força interna, a variação na quantidade de movimento é zero. A quantidade de movimento se mantém. Beleza? Vou apagar. Agora, eu quero definir 3 tipos de colisões, que não é uni, bi, tridimensional, tá? Eu quero dividir as colisões em 3 tipos. Primeiro, colisão elástica. Heitor, o que é a colisão e o que seria essa força interna? É a massa? Não. Yasmin, a força interna é a força que, ó, quando uma bola, vamos supor que essas canetas sejam as bolinhas, tá? Quando uma caneta bate na outra, essa caneta faz uma força nessa e pela terceira lei de Newton, essa caneta faz uma força nessa, tá bom? A força que essa faz nessa é uma força interna. A força que essa faz nessa é uma força interna. Isso são forças internas, tá? Quando elas se batem, as forças que fazem elas trocarem de direção são forças internas. Para você entender o que são forças internas, eu vou falar o que é uma força externa, tá? Vamos supor que eu tenho aqui as duas coisas interagindo, e aí eu pego minha mão, que não faz parte do sistema, e empurro essa caneta. Então, ela ganhou um impulso que não veio de uma força interna. Ela ganhou um impulso de fora. E aí a quantidade de movimento, ela não é conservada, porque eu empurrei essa caneta com a minha mão. Eu roubei o jogo, tá? Minha mão estava fora do sistema e ela deu impulso. Mas se elas ficarem eternamente batendo entre si, elas vão conservar sempre a mesma quantidade de movimento. Porque só agem forças internas ao sistema. Beleza? Beleza.
Ó, então, galera, eu quero que vocês saibam o que é uma colisão elástica. Uma colisão elástica ou perfeitamente elástica, tá? É uma colisão, vamos supor, opa, que eu tenho duas bolas de borracha que são muito boas, tá? Muito boas. E aí, essa bolinha, ela bate nessa bolinha parada, vamos supor que ela esteja parada, tá bom? E no fim, tá? Essa bolinha aqui tá, sei lá, parada e essa bolinha aqui tá se movendo. Vamos supor que elas tivessem massas iguais, tá? Então tem uma massa M, uma massa M, uma massa M e uma massa M, tá? Galera, o que eu quero dizer com uma colisão elástica? Colisão elástica é quando momento se conserva, né? A Q se conserva. Por quê? Por que a quantidade de movimento se conserva? Porque só agiram forças externas. Essa é a regra do jogo. Se só agem forças externas, então a quantidade de movimento se conserva. Tá bom? E ela é chamada colisão elástica porque a energia cinética do sistema se conserva. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Quantidade de movimento e energia cinética são coisas completamente diferentes. Tá bom? Quantidade de movimento é mv e energia cinética é mv quadrado sobre 2. Quando age só força interna, aí a quantidade de movimento se conserva. Tá bom? Beleza? Por quê? Se uma bolinha só está batendo na outra, tá? A força que está agindo é só a força de ação e reação. E aí a quantidade de movimento se conserva, porque não tem um impulso vindo de fora. Tá bom? Então, aqui numa colisão elástica, a quantidade de movimento se conserva e a energia cinética se conserva. Isso significa que o sistema não perdeu nenhuma energia na forma de calor, na forma de barulho. Então, uma colisão elástica, ela não faria nenhum barulho, porque você não perderia energia na forma de calor, porque ela conserva a energia cinética. Todo mundo entendeu o conceito de energia elástica? Perdão, de colisão elástica? Últimos 10 minutos da aula. Vamos lá que estamos acabando. Beleza. Agora vamos para uma colisão parcialmente elástica. Parcialmente elástica. Tem um jeito ainda melhor de definir colisão elástica, que é o seguinte: imagina uma bola, tá? Imagina uma bola que ela vem uma velocidade v, aí ela bate numa parede e aí ela retorna com a mesma velocidade v. A quantidade de movimento se conservaria e a energia cinética se conservaria. Beleza? Beleza. Na colisão parcialmente elástica, na colisão parcialmente elástica, é a mesma situação. A bola vem com uma velocidade v, bate na parede, e aí ela volta com uma velocidade v' menor, tá? A velocidade v' vai ser menor do que a velocidade v. V' é menor do que v. Tá bom? V' é menor do que v. E aí, a quantidade de movimento se conserva. Heitor, por que a quantidade de movimento se conserva? Porque se eu estou considerando o sistema parede,
bola, não existe nenhuma força externa. Então, a quantidade de movimento, parede e bola, se conserva, tá? E a energia cinética não se conserva, ok? Por quê? Porque ela perdeu velocidade. Se ela sempre vai diminuir, sim, sempre vai diminuir. Se ela for parcialmente elástica, sempre vai diminuir a energia cinética. Sempre, sempre vai diminuir a energia cinética. Por quê, Heitor? Porque a velocidade com que ela volta é menor do que a velocidade com que ela vem. É igual na vida real. Na vida real, você bate uma bola, tá? Você chuta uma bola, e aí a bola, ela bate na parede, mas ela não volta com a mesma velocidade que ela veio. Ela sempre perde um pouco de energia. Ela perde essa energia na forma de calor e na forma de som. Então você ouve a batida da bola, tá? Se eu pá na parede, daí ela volta, tá bom? Então é uma colisão parcialmente elástica, tá? E você vai ter, tá? Você vai ter o ábside, que é uma colisão perfeitamente inelástica. A colisão perfeitamente inelástica, eu vou representar da seguinte forma, tá? É uma bolinha vindo na outra, tá? Essa bolinha tá vindo nessa e essa aqui tá parada. Na hora que uma bate na outra, elas não rebatem, elas se grudam, elas fazem pá, se grudam, tá bom? E aí, no final, você vai ter uma bolinha grudada na outra e as duas bolinhas andando juntas com uma velocidade velhinha menor do que a velocidade inicial. Entenderam? Então a bolinha vem, bate na outra, as duas se grudam e saem com uma velocidade menor. Tá bom? Nesse caso também, a quantidade de movimento se conserva e a energia cinética não se conserva. Porque necessariamente, para essa bolinha se juntar na outra, você teve que gerar calor e você teve que gerar som, tá? Então, com certeza, você ouviu pá na hora que as duas se juntaram e saíram andando juntinhas, tá? É como se você pegasse dois ímãs, empurrasse um em direção ao outro, os dois se grudam e saem andando juntinhos. Beleza? Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, percebam, toda colisão, a quantidade de movimento vai se conservar, tá? Por quê? Porque não existem forças externas agindo, tá bom? É só o sistema agindo com o sistema. Porém, a energia cinética pode não se conservar. Ela só vai se conservar na colisão elástica, perfeitamente elástica, tá? Nas outras, ela não se conserva, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não? Show de? Não? Alguém? Então, atenção. Ó, ó, ó. Sextou, meus bacanas. Acabou a aula. Vou sortar vocês. Chega. Vamos dar uma descansada de uns minutinhos antes da última aula. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Obrigado pela aula. Tá bom? Foi cansativo hoje. Foram muitas horas. Tá bom? Mas deu para a gente cobrir boa parte do conteúdo. Tá bom? A gente já entrou de cabeça na apostila 4. Tá bom? Tá acabando o ano. Valeu, galera. Boa noite. Não, Verônica, presta atenção. Eu mandei um forms da primeira aula e agora esse aqui é o forms da segunda aula, tá bom? Beleza? Boa noite, Daiane. Vixe, Júlia, não sei qual que vai ser a próxima. Imagina.